O sol mal tinha nascido quando Bela abriu a janela, o cheiro de café já preenchendo a casa. Seus olhos no espelho revelavam uma maturidade além dos 24 anos, cicatrizes invisíveis de um amor que preferiu partir. Bela, o café está pronto. A voz de sua mãe atravessou o corredor, trazendo-a de volta ao presente. Na cozinha simples mas impecável, seu pai já estava sentado à mesa, as mãos calejadas segurando a xícara de café. Marina, sua irmã, untava uma fatia de pão com manteiga ainda sonolenta. Já vai sair, filha? Perguntou sua mãe, enchendo sua xícara. Preciso ir, maré baixa tá chegando, sabe como é? Melhor hora para achar as conchas mais bonitas. Igualzinha sua avó. Seu pai sorriu. Ela vivia dizendo que o mar tem hora certa para dar presente. A menção da avó trouxe um sorriso aos lábios de Bela. Tinha sido ela quem primeiro lhe ensinara a arte de transformar conchas em pequenas obras de arte. Cada concha tem uma história para contar, costumava dizer, basta ter paciência para ouvir. Após o café, Bela pegou sua bolsa de pano, aquela que sua avó tinha bordado com pequenas conchas e estrelas do mar. O sol começava a tingir o céu de tons rosados quando seus pés tocaram a areia da praia. Era seu momento favorito do dia, quando o mundo parecia existir apenas para ela. Caminhando pela orla, Bela deixava que seus pensamentos vagassem. Fazia quase um ano desde que André a tinha deixado, 3 dias antes do casamento. O bilhete frio que ele deixará ainda queimava em sua memória. Existem diferentes direções na vida. Como se 3 anos de relacionamento pudessem ser resumidos em uma frase vaga. Abaixou-se para recolher uma concha particularmente bonita. Era perfeita, sem rachaduras ou imperfeições. Às vezes são as mais bonitas que se quebram mais fácil, sua avó costumava alertar. Bela guardou a concha na bolsa, junto com essa memória. A manhã avançava enquanto ela continuava sua busca. Cada concha escolhida com cuidado ganharia nova vida em suas criações, móveis que dançavam com o vento, porta-retratos e delicados colares. Na feira de artesanato da vila, os turistas se encantavam com seu trabalho, sem perceber que cada peça carregava um pedaço de sua história, sua forma de se manter inteira após a desilusão. Quando o sol já estava alto, Bela começou sua caminhada de volta. A vila começava a despertar, pescadores retornando com suas redes, comerciantes abrindo suas lojas, crianças a caminho da escola. Por toda parte, ouvia os comentários sobre o novo morador da mansão dos Mendonça. Na noite anterior, durante o jantar, Marina não falava de outra coisa. Dizem que é jovem e bonito, sua irmã tinha comentado, os olhos brilhando com a fofoca. Bela tinha apenas dado de ombros. Homens ricos que vinham para a vila raramente traziam algo além de histórias que duravam uma estação. E ela tinha prometido a si mesma, seu coração não seria mais o cenário para histórias passageiras. A tarde caía preguiçosamente sobre a praia do Estaleirinho. Bela estava em sua pequena oficina, um cômodo nos fundos da casa que seu pai tinha adaptado especialmente para ela. O espaço era seu refúgio, onde transformava as conchas coletadas pela manhã em pequenas obras de arte. Seus dedos hábeis trabalhavam em um novo mobile, cada concha cuidadosamente selecionada e posicionada para criar uma harmonia perfeita. O som suave das conchas se tocando lembrava o sussurro do mar, uma música que apenas ela parecia ouvir. Bela, a voz animada de Marina invadiu seu santuário. Você não vai acreditar no que aconteceu na feira hoje. Sem desviar os olhos de seu trabalho, Bela permitiu um pequeno sorriso. Sua irmã sempre tinha as últimas novidades da vila. O que foi dessa vez?
O novo morador da mansão dos Mendonça apareceu na feira. Marina praticamente saltitava. Ficou um tempão admirando suas peças. Turistas sempre olham as peças. Bela respondeu com forçada indiferença. Para de ser teimosa, Bela. Marina cutucou. Ele mora aqui agora. E você não tem noção. Ele é tão, sei lá, diferente. Tá, desembucha. Diferente como? Bela perguntou, tentando disfarçar a curiosidade. Alto, olhos castanhos marcantes. E diferente dos outros empresários ricos que passam por aqui. Imagine só, ficou horas conversando com seu José sobre as melhores épocas de pesca. Bela balançou a cabeça, voltando sua atenção para o mobile. Deve estar entediado. Logo vai perceber que a vida aqui é simples demais para alguém da cidade grande. O sol da tarde entrava pela janela, fazendo as conchas do mobile brilharem como pequenas estrelas. Bela tinha aprendido a desconfiar de belezas muito evidentes, de brilhos muito intensos. Eram sempre os primeiros a se apagar. Ah, e ele perguntou sobre você. Marina acrescentou, como quem não quer nada. O coração de Bela deu um pequeno salto traiçoeiro. Sobre mim. Sobre quem fazia as peças com conchas. Dona Zefa contou que você coleta cada concha pessoalmente, que escolhe com cuidado. Dona Zefa fala demais. Bela cortou, mais ríspida do que pretendia. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo tinir suave das conchas. Marina observou a irmã por um momento, reconhecendo os sinais de suas defesas se erguendo. Sabe, Bela, já faz um ano, disse suavemente. Nem todos os homens são como André. Bela parou seu trabalho, as mãos repousando sobre a mesa. Não é sobre André, mentiu. É sobre mim. Estou bem do jeito que estou. Marina suspirou, levantando-se. Na porta, virou-se uma última vez. Ele vai aparecer na feira amanhã de novo. Dona Zefa disse que ele pareceu realmente interessado nas suas peças. Depois que Marina saiu, Bela permitiu que seus pensamentos vagassem. Por que um empresário da cidade grande se interessaria por artesanato local? O que ele procurava realmente naquela vila pequena? O mobile continuava girando suavemente com a brisa da tarde, criando pequenos arco-íris nas paredes. Sua avó costumava dizer que as conchas eram como pessoas. Algumas se fechavam ao primeiro toque, outras precisavam de tempo para revelar sua beleza interior. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos, Bela voltou ao trabalho. O sol já começava a se pôr quando ela finalmente terminou o mobile. Amanhã seria outro dia na feira, e ela estava determinada a não deixar sua curiosidade vencer. Afinal, algumas histórias era melhor não começar. Naquela manhã especial, o murmúrio suave das ondas parecia trazer uma melodia diferente à feira. Com movimentos cuidadosos, Bela organizava sua barraca, posicionando cada peça para captar perfeitamente a luz dourada do sol nascente. No ar, os móveis dançavam gentilmente com a brisa marinha, criando uma atmosfera quase mágica ao seu redor. Foi então que, enquanto ajeitava um delicado porta-retratos, ela sentiu uma presença diferente, um olhar que parecia acariciar cada uma de suas peças com genuíno interesse. Quando finalmente criou coragem e ergueu os olhos, o tempo simplesmente parou. Ali estava ele. Alto, com seus 32 anos bem vividos, os cabelos castanhos graciosamente bagunçados pela brisa do mar. Mas foram seus olhos, também castanhos, que a capturaram de surpresa. Havia neles uma intensidade que ela não estava preparada para enfrentar naquela manhã. Então você é a artista por trás dessas maravilhas,
Ele disse com um sorriso genuíno. Sou eu mesma, ela respondeu, tentando não demonstrar o quanto aquele sorriso a afetava. É incrível como cada peça tem uma personalidade própria. Ah, são só conchas que encontro na praia. Ela deu de ombros, fingindo desinteresse. Nada é apenas o que parece à primeira vista. Ele sorriu, seus olhos encontrando os dela. Sou Miguel. Eu sei. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Ao ver uma sobrancelha dele se erguer em divertida surpresa, apressou-se em explicar. Quer dizer, a vila é pequena. Notícias correm. E o que mais as notícias dizem sobre mim? Havia um tom de genuína curiosidade em sua voz. Bela desviou o olhar, fingindo organizar algumas peças. Que você comprou a mansão dos Mendonça. Que veio de Florianópolis. E que sou um empresário rico e entediado procurando distração em uma vila de pescadores, ele completou, um sorriso compreensivo nos lábios. Ela sentiu o rosto esquentar. Era exatamente o que tinha pensado. Na verdade, ele continuou, colocando o mobile delicadamente de volta no lugar. Vim procurar paz. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de novo. Havia algo em sua voz, uma nota de melancolia que fez Bela olhar para ele novamente. Por um breve momento, viu além da aparência polida, viu sombras de dor nos cantos de seus olhos, cicatrizes invisíveis que pareciam espelhar as suas próprias. Isabela, ela se apresentou finalmente, surpreendendo a si mesma. Mas todos me chamam de Bela. Bela, ele repetiu, como se saboreasse cada letra. Combina com você. E com o seu trabalho. Ela sentiu o rubor subir pelo pescoço, e se irritou consigo mesma por isso. Se me der licença, tenho clientes para atender. Miguel assentiu, aquele sorriso enigmático ainda nos lábios. Claro. Mas antes, ele pegou um dos móveis, o mesmo que tinha admirado antes. Vou levar este. Minha casa nova precisa de um pouco de beleza local. Enquanto embrulhava a peça, Bela podia sentir o olhar dele sobre si. Não era um olhar invasivo ou sedutor, era contemplativo. Como se ela fosse um mistério que ele estava determinado a desvendar. Até logo, Bela, ele se despediu, e havia uma certeza em sua voz que a fez estremecer. Observando-o se afastar, Bela percebeu que suas mãos tremiam levemente. Era ridículo, ela disse a si mesma. Era apenas mais um cliente, apenas mais um homem da cidade grande. Mas então por que seu coração se recusava a acreditar nisso? A brisa do mar continuava brincando com os móveis em sua barraca, suas sombras dançando no chão como pequenos presságios do que estava por vir. E pela primeira vez em muito tempo, Bela se pegou pensando se talvez, apenas talvez, algumas histórias merecessem uma chance de começar. O restante daquele dia na feira passou como um borrão para Bela. Por mais que tentasse se concentrar em seus clientes, sua mente insistia em voltar àquele encontro. A maneira como ele olhava para suas peças, como se realmente visse algo especial nelas. Como seus olhos pareciam carregar uma história que ela, contra sua vontade, queria conhecer. Terra para Bela. A voz de Marina a trouxe de volta ao presente. Já era fim de tarde, e sua irmã tinha vindo ajudá-la a desmontar a barraca. Desculpe, estava distraída. Distraída? Você está no mundo da lua desde que aquele Miguel esteve aqui, Marina provocou com um sorriso maroto. E não é para menos. Ele é ainda mais bonito de perto, não é? Bela fingiu estar ocupada guardando suas peças. Não reparei. Ah, não? Então não reparou como ele só tinha olhos para você?
Como ficou aqui por tanto tempo apenas para... Marina. Bela interrompeu, mais bruscamente do que pretendia. Por favor, não começa. Sua irmã a observou por um momento, seu rosto jovem assumindo uma expressão mais séria. Você sabe que nem todos são como... Não termine essa frase, Bela pediu, sua voz mais suave agora. Por favor. O caminho para casa foi silencioso, exceto pelo barulho das ondas que nunca parava. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era a hora favorita de Bela na praia, quando as cores do céu se refletiam na água, criando um espetáculo que nunca se repetia da mesma forma. Foi quando ela viu. Ali, próximo à entrada de sua casa, havia um pequeno buquê de flores do campo. Simples, delicado, amarrado com uma fita azul clara. Um bilhete estava preso a ele. Para iluminar seu dia tanto quanto você ilumina os meus com sua arte. Miguel. Bela sentiu seu coração dar um salto. Marina, que tinha visto o buquê ao mesmo tempo, soltou um gritinho de empolgação. Não acredito. Ele já começou com os gestos românticos. Bela olhou em volta, constrangida. Não é nada disso. Ele só está sendo educado. Educado. Marina riu. Bela, homens educados dizem obrigado. Não deixam flores com bilhetes poéticos na porta de alguém. Pegando o buquê, Bela entrou rapidamente em casa, tentando ignorar o sorriso conhecedor de sua irmã. Em seu quarto, colocou as flores em um pequeno vaso de vidro. Contra sua vontade, seus dedos acariciaram as pétalas delicadas. Sentada em sua cama, releu o bilhete várias vezes. Havia algo na caligrafia dele, firme mas elegante, que parecia combinar com sua personalidade. E as palavras não eram elaboradas ou exageradas. Eram simples, sinceras. Não seja boba, murmurou para si mesma. Ele provavelmente faz isso com todas. Mas enquanto se preparava para dormir, seus olhos continuavam voltando para o pequeno buquê. O perfume suave das flores do campo tinha preenchido o quarto, misturando-se com o cheiro do mar que entrava pela janela. Era uma combinação estranhamente reconfortante. Deitada em sua cama, Bela tentou não pensar no dia seguinte, em como seria encontrá-lo novamente depois desse gesto. Tentou não pensar em seus olhos gentis, em sua voz grave que parecia envolvê-la como uma carícia. Não vou me iludir de novo, sussurrou para a escuridão de seu quarto. Mas seu coração, aquele traidor, já começava a bater em um ritmo diferente. Um ritmo que ela tinha prometido a si mesma nunca mais permitir. O vento noturno balançava suavemente as cortinas, trazendo consigo o eterno murmúrio do mar. E talvez, apenas talvez, também trouxesse o sussurro de uma nova história começando a ser escrita. O amanhecer seguinte trouxe uma surpresa ainda maior. Quando Bela abriu a porta para sua caminhada matinal em busca de conchas, encontrou uma pequena cesta cuidadosamente arranjada. Dentro havia pães ainda quentes, frutas frescas, e um pequeno termo que, ao abrir, exalou o aroma inconfundível de café recém-passado. Preso à cesta, outro bilhete com aquela caligrafia já familiar. Porque você merece começar o dia com o mesmo carinho que coloca em suas conchas. O que é isso? Sua mãe perguntou, aparecendo atrás dela. Bela sentiu o rosto queimar. Nada, mãe. Só uma gentileza. Dona Teresa pegou o bilhete, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Miguel, não é aquele moço da mansão dos Mendonça? Mãe, por favor. Bela pegou a cesta, entrando rapidamente.
Não é nada disso que você está pensando. E o que eu estou pensando? Sua mãe perguntou suavemente, seguindo-a até a cozinha. Bela começou a tirar as coisas da cesta, tentando parecer casual. Que isso significa algo. Que talvez seja hora de deixar o sol entrar de novo, Dona Teresa completou gentilmente. Bela parou, suas mãos sobre um pão ainda morno. O cheiro de café preenchia a cozinha, misturando-se com o aroma das frutas frescas. Era um gesto tão simples, e ao mesmo tempo, tão cuidadoso. Não posso, mãe, sua voz saiu quase num sussurro. Não de novo. Dona Teresa se aproximou, colocando uma mão sobre o ombro da filha. Sabe o que sua avó sempre dizia? Que o mar não para de trazer presentes só porque uma vez trouxe uma tempestade. É diferente. É. Por quê? Bela não soube responder. Em vez disso, começou a preparar a mesa do café, incluindo as coisas que Miguel tinha enviado. O aroma do café preencheu a pequena cozinha, trazendo uma sensação estranha de conforto. Seu pai e Marina logo se juntaram a eles, e os comentários sobre a cesta foram inevitáveis. Bela suportou as provocações da irmã e os olhares conhecedores dos pais em silêncio, mas seu coração estava inquieto. Mais tarde, caminhando pela praia em busca de conchas, seus pensamentos continuavam voltando aos gestos de Miguel. Primeiro as flores, agora o café da manhã. Eram atenções simples, nada extravagante ou chamativo. Era como se ele soubesse exatamente como se aproximar sem assustá-la. Como as ondas, murmurou para si mesma, observando o movimento do mar. Suave, constante, sem pressa. As ondas não invadiam a praia de uma vez, vinham devagar, um pouco de cada vez, com paciência e persistência. Foi quando viu algo diferente na areia. Ali, onde a maré baixa tinha revelado uma pequena enseada, havia um conjunto de conchas perfeitamente alinhadas, formando palavras: "Bom dia, Bela." Seu coração deu um salto. Olhou em volta, mas a praia estava deserta àquela hora da manhã. Ele deve ter vindo ainda mais cedo. Deve ter observado sua rotina para saber que ela passaria por ali. Deveria se sentir assustada, invadida. Mas ao invés disso, sentiu algo diferente, algo que há muito não permitia a si mesma sentir. Um calor suave no peito, como o sol da manhã aquecendo gentilmente a pele. Não, disse firmemente para si mesma. Não vou cair nessa de novo. Mas enquanto continuava sua caminhada, percebeu que seus olhos procuravam mais mensagens na areia, mais sinais. E essa percepção a assustou mais que qualquer gesto romântico poderia. Porque significava que, mesmo sem querer, mesmo lutando contra, ela já estava começando a esperar por eles. Miguel observava o mar da varanda de sua casa, uma xícara de café esfriando entre suas mãos. Tinha acordado antes do sol nascer, ansioso para preparar a cesta de café da manhã para Bela. Agora, horas depois, ainda se perguntava se não estava indo rápido demais, se seus gestos não a assustaria mais do que aproximariam. Você está diferente aqui, a voz de seu amigo Ricardo soou pelo telefone. Nunca te vi tão dedicado. Ela é diferente, Miguel respondeu, seus olhos seguindo uma gaivota que mergulhava no mar. Tem algo nos olhos dela, Ricardo. Uma tristeza que me machuca, mas também uma força que me fascina. Você nunca demonstrou tanto interesse por alguém desde Laura, Ricardo disse pelo telefone, a preocupação evidente em sua voz. Miguel respirou fundo, deixando a brisa do mar acalmar seus pensamentos. Seu amigo tinha razão em se preocupar. O divórcio tinha sido difícil.
Laura escolhera sua carreira executiva acima de tudo, transformando o amor numa planilha de negócios onde cada decisão era calculada. Com Bela, pela primeira vez, ele se permitia simplesmente sentir. Sabe, Ricardo, pela primeira vez não estou tentando controlar nada. Ele pausou, uma realização súbita o atingindo. Com ela, até o caos faz sentido. Até o medo tem sua beleza. O que tem de tão especial nessa moça? Ricardo perguntou, a curiosidade evidente em sua voz. Ela é como o mar que tanto ama, natural, verdadeira, imprevisível. Miguel sorriu, observando as ondas. E pela primeira vez desde Laura, estou apenas vivendo. Da praia abaixo, podia ver Bela caminhando, sua figura delicada contra o mar. Ela tinha encontrado suas mensagens na areia. Tinha entendido que ele estava disposto a conquistá-la no ritmo dela. Sabe o que é mais incrível? Continuou, mais para si mesmo que para Ricardo. Quanto mais ela tenta me afastar, mais eu vejo que somos parecidos. Dois corações machucados tentando acreditar de novo. Depois de desligar, Miguel desceu até a praia. Não para encontrá-la, sabia que ela precisava de seu espaço, mas para caminhar, pensar. O divórcio tinha deixado cicatrizes, sim, mas agora ele entendia que algumas feridas nos preparam para um amor maior. Miguel havia encontrado o equilíbrio perfeito. Manhãs com os pescadores e tardes dedicadas às videochamadas da empresa, administrando seus negócios remotamente da mansão. Longe da agitação da capital, descobriu que podia ter os dois mundos. Parou onde mais cedo tinha deixado a mensagem na areia. As ondas já tinham apagado parte das palavras, mas algumas conchas ainda permaneciam. Como ela, pensou, resistindo às marés da vida, mantendo sua beleza mesmo depois de tanto desgaste. De longe, viu quando ela parou em sua barraca na feira. Mesmo à distância, podia notar como ela discretamente olhava em volta, talvez procurando por ele. Sorriu, sentindo uma ternura que há muito não experimentava. Vou provar para você, murmurou para o vento, que nem todos os amores são passageiros. Que algumas histórias merecem uma segunda chance. Voltando para casa, Miguel já planejava seu próximo gesto. Tinha que ser algo especial, mas não invasivo. Algo que mostrasse que podia ser parte do mundo dela sem tentar mudá-lo. Porque pela primeira vez desde que chegou à praia do Estaleirinho, ele tinha certeza, não estava ali apenas para recomeçar sua própria história, mas talvez para fazer parte da história de alguém especial. E dessa vez, prometeu a si mesmo, faria tudo diferente. Sem pressa, sem pressão. Como o mar que todo dia beijava a areia, paciente, constante, eterno em sua devoção. Os dias se transformaram em semanas, cada um trazendo uma nova descoberta. Os gestos diários de Miguel, flores pela manhã, mensagens desenhadas na areia, conchas raras cuidadosamente escolhidas, já faziam parte da vida de Bela. Naquela manhã, porém, sua inquietação acompanhava a agitação do mar. A noite em claro tinha sido testemunha dos sentimentos que ela se recusava a admitir. Filha, seu pai a chamou durante o café. Aquele rapaz, o Miguel, ele tem ajudado bastante no cais. Bela ergueu os olhos, surpresa. Como assim? Ele tem aparecido lá cedo, ajuda a organizar as redes, aprende sobre os ventos e marés. Não é como os outros da cidade grande que já passaram por aqui. Bela sentiu o peito apertar de emoção. Miguel nunca tinha mencionado isso em seus breves encontros na feira. Estava realmente se esforçando para entender seu mundo, não apenas impressioná-la. Mais tarde, na praia,
O céu escuro refletia sua própria turbulência interior. Foi quando viu, parado junto às rochas onde ela costumava procurar conchas. Estava molhado, como se tivesse entrado no mar, e carregava algo nas mãos. Achei essa hoje cedo, ele disse quando ela se aproximou, estendendo uma concha cor-de-rosa, perfeitamente preservada. Nunca tinha visto uma assim. É rara, Bela respondeu, sua voz mais suave que o normal. Só aparece depois de tempestades fortes. Como algumas pessoas, ele sorriu, seus olhos encontrando os dela. Precisam de uma tempestade para revelar sua verdadeira beleza. Naquele momento, todas as emoções que Bela tinha tentado reprimir nas últimas semanas transbordaram de uma vez. Por que você não desiste? Sussurrou Bela, sua voz quase perdida no barulho da chuva que caía. O silêncio pesou entre eles. Miguel deu um passo à frente, a água escorrendo por seu rosto enquanto escolhia cuidadosamente suas palavras. Porque vejo em você o mesmo medo que carrego dentro de mim, respondeu ele suavemente. Esse medo de acreditar de novo no amor. Você não sabe nada sobre mim. Disparou Bela, recuando um passo. Ela abraçou o próprio corpo, tentando se proteger não apenas da chuva fria, mas da verdade nas palavras dele. Miguel parou, seus olhos fixos nela. Sei que você procura nas conchas a mesma coisa que eu, beleza em algo quebrado. Sua voz suavizou. E sei que está tão assustada quanto eu com o que está nascendo entre nós. Não está nascendo nada, ela sussurrou, mas sua voz traía mentira. Então por que ainda está aqui, Bela? Ele estava tão perto agora que ela podia sentir seu calor mesmo sob a chuva fria. Por que não foge, como sempre? A resposta ficou presa em sua garganta. Porque ele estava certo. Porque pela primeira vez desde André, ela não queria fugir. A resposta ficou presa em sua garganta. Porque ele estava certo. Porque pela primeira vez desde André, ela não queria fugir. E isso a aterrorizava mais que qualquer tempestade. Eu passei por um divórcio difícil, ele continuou, sua voz quase um sussurro. Achei que nunca mais ia querer me arriscar. Até te ver naquela manhã, procurando beleza onde outros só veem conchas quebradas. As lágrimas se misturaram à chuva no rosto de Bela. Miguel estava perto agora, tão perto que ela podia ver as gotas de água em seus cílios. Por favor, ela sussurrou, mas não sabia se pedia para ele se afastar ou se aproximar mais. Não vou desistir de você, Bela, ele murmurou, seu olhar intenso fixo no dela. Não enquanto vir nos seus olhos o mesmo desejo de acreditar de novo que vejo nos meus. A tempestade rugia ao redor deles, mas naquele momento, eram apenas dois corações machucados descobrindo que talvez, apenas talvez, algumas feridas precisam ser expostas para começar a curar. Miguel a acompanhou até em casa naquela noite, protegendo-a da chuva com seu casaco. Antes de se despedirem na varanda, seus olhos se encontraram com uma intensidade diferente. Algo tinha mudado entre eles. Não era ainda uma entrega, mas era o início de uma confiança. Nos dias que se seguiram, Bela percebeu pequenas mudanças em si mesma. As conversas fluíam mais naturalmente, e às vezes se pegava observando-o trabalhar com seu pai no cais. A mudança acontecia gradualmente, como a maré que lentamente conquista a areia. Cada gesto de Miguel, cada momento de respeito ao seu tempo, ia dissolvendo as camadas de proteção que ela tinha construído. Era um processo de cura que acontecia dia após dia, concha por concha. Miguel, por sua vez, respeitava esse novo ritmo entre eles. Continuava com seus pequenos gestos diários, mas agora havia algo mais,
um olhar que demorava um pouco mais, um sorriso que carregava promessas não ditas, toques casuais que deixavam a pele de ambos arrepiada. Bela avistou Miguel saindo do mar após um mergulho na praia. O sol da tarde fazia sua pele bronzeada brilhar e a camisa molhada colada ao corpo revelava os contornos de seus músculos, fazendo o coração dela acelerar de uma forma que não conseguia mais ignorar. A água está perfeita. Ele sorriu ao vê-la, os cabelos bagunçados pelo vento marinho. Quer entrar? Bela hesitou por um momento, mas havia algo diferente no ar naquela tarde. Talvez fosse o calor, talvez fosse o jeito como os últimos raios de sol dançavam nos olhos dele. Ah, mas eu tô sem biquíni. Ela tentou resistir, mesmo querendo muito entrar na água com ele. Como se isso já tivesse impedido alguém que cresceu na praia, ele provocou, tirando a camisa molhada. O coração de Bela falhou uma batida ao vê-lo assim, tão à vontade, tão próximo. Ele estendeu a mão para ela, um convite silencioso. Vem, sussurrou. Confia em mim. E pela primeira vez em muito tempo, Bela não pensou. Não hesitou. Deixou sua bolsa na areia e, ainda de short e camiseta, segurou a mão que ele oferecia. A água morna dançava ao redor deles. Naquele momento, era como se o próprio mar celebrasse o encontro. Miguel a guiava gentilmente, e suas mãos unidas criavam correntes elétricas que nada tinham a ver com a temperatura. Foi então que uma onda maior veio, fazendo-a perder o equilíbrio. Os braços dele a envolveram imediatamente, estabilizando-a. O toque de sua pele contra dela, mesmo através da roupa molhada, despertou sensações que Bela pensava ter esquecido para sempre. Te peguei, murmurou Miguel, sua voz rouca próxima ao ouvido dela, enviando arrepios por sua pele. Bela ergueu o rosto, encontrando os olhos dele fixos nos seus. A proximidade era inebriante. Gotas d'água deslizavam pelo rosto de Miguel, e ela se pegou seguindo seu caminho com o olhar, descendo até seus lábios. O mar os embalava suavemente, como se entendesse a delicadeza daquele momento. As mãos de Miguel, ainda em sua cintura, queimavam através do tecido molhado. Bela! Ele sussurrou, uma das mãos subindo para acariciar seu rosto. O toque era tão gentil, tão reverente, que ela fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez, sentir completamente. Quando os reabriu, encontrou nele um reflexo de todo o desejo e medo que sentia. Uma onda mais forte veio, envolvendo-os. Mas dessa vez, nenhum dos dois se moveu. O mundo tinha se reduzido àquele momento, aquela proximidade que fazia o coração de Bela bater como se quisesse escapar do peito. É que eu... Ela tentou falar, a voz falhando. Ei, tá tudo bem, ele sussurrou, segurando sua mão. Não precisa explicar. E então, tão naturalmente quanto a maré que subia na praia, seus lábios se encontraram. O primeiro toque foi suave, hesitante, como ondas lambendo a areia. Mas logo, como o próprio mar em dias de tempestade, o beijo se aprofundou. Bela sentiu todo o seu corpo despertar com aquele beijo. As mãos de Miguel em sua cintura, em seu rosto, em seus cabelos molhados. O gosto de sal em seus lábios. O calor de seu corpo contra o dela, contrastando com a água morna que os envolvia. Quando finalmente se separaram, ofegantes, algo tinha mudado para sempre. Como conchas transformadas pelo mar, eles também tinham sido transformados por aquele momento. Você está tremendo, ele observou, seus dedos acariciando o rosto dela. Não é de frio, ela confessou, sua voz pouco mais que um sussurro. Miguel sorriu, aquele sorriso que fazia o estômago de Bela dar voltas,
e a puxou para outro beijo. Dessa vez não havia hesitação, apenas o desejo puro e verdadeiro de dois corações que finalmente encontravam seu lugar de cura. O sol tinha quase desaparecido no horizonte agora, mas para eles, uma nova luz acabava de nascer. Uma luz feita de paixão e promessas, de medos superados e corações finalmente livres para amar. Numa tarde particularmente quente, enquanto Bella organizava suas conchas na feira, sentiu aquele arrepio familiar na nuca que sempre anunciava a presença dele. Antes que pudesse se virar, sentiu os braços de Miguel envolverem sua cintura por trás, seus lábios roçando levemente sua orelha. Senti sua falta, ele murmurou, sua voz grave enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Bella se virou em seus braços, encontrando aquele olhar que agora conhecia tão bem, intenso, cheio de desejo mal contido. Suas mãos subiram instintivamente pelo peito dele, sentindo o coração que batia tão forte quanto o seu. Miguel, ela sussurrou, consciente dos olhares curiosos dos outros feirantes. Aqui não. Ele sorriu aquele sorriso que fazia seu estômago dar voltas. Então vem comigo. Pegando sua mão, a guiou para longe da feira, em direção à parte mais isolada da praia. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja que se refletiam na água. Para onde está me levando? Ela perguntou, mesmo já sabendo que o seguiria para qualquer lugar. Lembra do dia em que nos conhecemos? Ele sorriu, puxando-a para seus braços. Você estava tão concentrada arrumando sua barraca, nem percebeu que eu não conseguia tirar os olhos de você. E apesar de todas as suas barreiras, todas as tentativas de me manter distante, eu já sabia. Sabia o quê? Bella perguntou, seus dedos traçando inconscientemente o contorno do rosto dele. Que você seria meu destino, ele respondeu, inclinando-se para capturar seus lábios num beijo que tirou seu fôlego. Bella se derreteu contra ele, suas mãos se enterrando nos cabelos macios de sua nuca. O beijo tinha gosto de mar e promessas, de desejos há muito contidos agora finalmente libertos. Às vezes tenho medo, ela confessou quando se separaram, ofegantes. Medo de sentir tanto assim. Miguel segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Também tenho medo, admitiu. Mas pela primeira vez na vida, encontrei algo que vale mais que qualquer medo. Suas palavras atravessaram direto o coração de Bella. Ali, nos braços dele, com um mar de testemunha, ela finalmente entendeu. Algumas paixões são como a maré, inevitáveis, poderosas, capazes de mudar toda a paisagem de uma vida. Quando seus lábios se encontraram novamente, não havia mais hesitação, apenas desejo. As mãos dele deslizaram por suas costas, provocando arrepios por onde tocavam. Bella se agarrou a seus ombros, sentindo como se pudesse se perder completamente naquele beijo, naquele momento, nele. O sol tinha quase desaparecido no horizonte agora, mas para eles, uma nova luz acabava de nascer. Uma luz feita de paixão e promessas, de medos superados e corações finalmente livres para amar. Os dias que seguiram fluíram naturalmente para Bella e Miguel. Cada amanhecer trazia novas descobertas, cada pôr do sol guardava segredos de beijos trocados entre as ondas. Era como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquele pedaço de praia, onde seus corações tinham aprendido a bater no mesmo ritmo das marés. O tempo foi passando, e com ele, a presença de Miguel se tornava cada vez mais natural na vida da vila. Nas manhãs, acompanhava o pai de Bella na pesca, aprendendo os segredos do mar que agora também era seu lar. As tardes eram divididas entre a administração de sua empresa de tecnologia,
que graças ao trabalho remoto ele conseguia gerir de qualquer lugar, e a ajuda na feira, onde encantava a todos com sua simplicidade. As noites eram dedicadas a longas caminhadas na praia com Bela, construindo não apenas um amor, mas uma vida compartilhada. 6 meses após seu primeiro encontro, numa tarde de inverno, Bela estava concentrada em seu trabalho quando sentiu aquele perfume já familiar: mar, sol e algo unicamente dele. Antes que pudesse se virar, seus braços fortes a envolveram por trás, os lábios roçando suavemente seu pescoço. "Vem comigo", ele sussurrou em seu ouvido, provocando arrepios que já lhe eram familiares, mas nunca menos intensos. "Agora!" "Estou trabalhando", ela protestou fracamente, mesmo quando seu corpo já se inclinava contra o dele. "Por favor", ele insistiu, seus lábios traçando um caminho de beijos leves até sua orelha. "Tenho uma surpresa para você." Como poderia resistir? Nos últimos meses, cada surpresa dele tinha sido uma nova maneira de fazê-la se apaixonar ainda mais. Deixou-se guiar até a praia, onde o sol começava sua descida diária em direção ao horizonte. Miguel a conduziu até uma pequena mesa arrumada na areia. Entre flores do campo, Bela reconheceu as conchas que tinha coletado em suas primeiras manhãs juntos. Cada uma dessas conchas, ele começou, puxando-a para seus braços, representa um momento nosso. Nossa história. Seus olhos se encontraram, e Bela sentiu seu coração acelerar com a intensidade do olhar dele. Havia algo diferente no ar, uma expectativa que fazia seu estômago dar voltas. "Lembra do nosso primeiro beijo no mar?" Ele continuou, seus dedos traçando padrões suaves em sua pele. "Naquele dia, eu soube que nunca mais seria o mesmo. Que meu coração tinha finalmente encontrado seu porto seguro." Bela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Miguel a puxou ainda mais para perto, seus corpos se encaixando perfeitamente como sempre faziam. "Bela", começou Miguel, sua voz tremendo de emoção. "Você virou minha vida de cabeça para baixo de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. A cada dia, você pegou minhas cicatrizes, meus medos, e mostrou que eles podiam se transformar em algo bonito. Você me ensinou que amor de verdade não é coisa de filme." Ele sussurrou pausadamente. "É esse frio na barriga que sinto toda vez que te vejo, é esse coração que dispara só de ouvir sua voz." O sol poente pintava o céu quando, num movimento suave, ele se ajoelhou na areia. De seu bolso, tirou uma pequena caixa. O delicado anel feito com pequenas conchas cintilava, refletindo os últimos raios dourados do dia. "Casa comigo?" pediu Miguel, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. "Quero passar cada dia da minha vida te mostrando que nosso amor é exatamente como esse mar, sem fim, sem fundo, e que só nos faz ficar mais fortes a cada onda que enfrentamos juntos." Bela sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Todas as palavras pareciam pequenas demais para expressar o que sentia. Em vez de responder, puxou para cima, capturando seus lábios num beijo que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, suas testas ainda coladas, ela sussurrou contra seus lábios: "Sim. 1000 vezes sim." O sol no horizonte pintava o céu em tons de rosa e dourado enquanto Miguel deslizava o anel em seu dedo. E ali, envolta nos braços do homem que tinha não apenas conquistado seu coração, mas curado sua alma, Bela finalmente entendeu: alguns amores não precisam de provas, eles simplesmente são tão naturais e inevitáveis quanto o próprio mar. Nas semanas antes do casamento, um almoço de muqueca uniu as famílias. Os pais de Miguel, vindos de Florianópolis, se encantaram com a simplicidade da vila, e ele,
observando a todos, teve certeza, ali era seu lugar no mundo. Para Miguel, a decisão de fazer uma cerimônia religiosa representava mais que uma tradição. Diferente de seu primeiro casamento, rápido e prático como sua relação com Laura, desta vez queria algo sagrado, tão profundo quanto o que sentia por Bela. Quando conversaram sobre o assunto, Miguel foi enfático. Queria fazer direito desta vez, prometendo seu amor não só diante da lei, mas diante de Deus. O que sentia por ela era sagrado. Na pequena casa da família, Bela se preparava com a ajuda de sua mãe. O vestido, simples e elegante, tinha pequenas conchas delicadamente bordadas na barra, um trabalho de amor que Dona Teresa tinha feito secretamente durante meses. "Está linda, minha filha", sua mãe sussurrou, ajustando o véu com mãos delicadas. "Ele já está na praia", Marina anunciou, irrompendo no quarto. "Tudo está perfeito." Durante semanas, a comunidade inteira tinha se unido para tornar aquele momento ainda mais especial, exatamente como Bela e Miguel haviam sonhado. A cerimônia seria exatamente onde tudo começou, onde ela costumava procurar conchas, onde tiveram seu primeiro beijo, onde ele a pediu em casamento. Quando seu pai veio buscá-la, Bela já podia ouvir a música suave que vinha da praia. O caminho até o altar estava marcado com conchas e flores do campo. E então ela ouviu. O sol poente transformava o mar num espelho dourado, testemunha silencioso de suas promessas. Miguel esperava junto ao altar e, quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. Ele a olhava com uma intensidade que fez o ar escapar de seus pulmões. Em seu terno claro, com os cabelos levemente bagunçados pela brisa marinha, parecia ainda mais bonito que o normal. Quando chegou o momento dos votos, o som das ondas parecia diminuir, como se o próprio mar fizesse silêncio para ouvi-los. Miguel, com os olhos fixos em Bela, falou primeiro. "Você me fez querer mais da vida, mais do amor. Antes de você, eu achava que bastava existir. Agora sei que estava apenas esperando para realmente viver. Prometo te amar como o mar ama a praia, constante e profundo. E prometo fazer de cada dia uma nova prova desse amor." Bela, com lágrimas que brilhavam como a manhã no mar, respondeu. "Você provou que o amor verdadeiro não desiste, que alguns sentimentos são fortes demais para serem contidos. Prometo te amar com a mesma força com que você derrubou minhas defesas, com a mesma certeza que tenho ao olhar para o mar." A noite caiu suavemente sobre a festa, que mesclava a elegância dos detalhes com a simplicidade da praia. O mar servia de música de fundo quando eles iniciaram sua primeira dança como marido e mulher. Bela se deixou guiar pelos braços de Miguel, seus corpos se movendo em perfeita sintonia. "Está feliz?" ele sussurrou, seus lábios próximos ao ouvido dela. "Como nunca pensei que seria possível", ela respondeu, aninhando-se mais em seus braços. Enquanto dançavam sob as estrelas, o mundo ao redor parecia desaparecer, deixando apenas os dois e o eterno murmúrio das ondas. Cada olhar, cada toque casual, carregava uma promessa do que estava por vir. A festa foi se dissipando como ondas na areia, deixando apenas os recém-casados envoltos em sua própria bolha de felicidade. Miguel a conduziu até a mansão, agora lar deles, onde velas e pétalas criavam um caminho de luz e perfume. "Bem-vinda ao nosso começo", ele sussurrou. "Tá tremendo", Miguel notou, colocando-a suavemente no chão. "É que, tô nervosa", Bela admitiu, mordendo o lábio. "Mas é um nervoso bom." Os olhos dele escureceram com aquelas palavras. Suas mãos grandes deslizaram pelos braços dela, provocando arrepios. "Vamos com calma",
Sua voz estava rouca. Quero memorizar cada segundo desta noite. Com uma delicadeza reverente, começou a abrir os botões do vestido, seus lábios seguindo o caminho que suas mãos traçavam. A cada novo pedaço de pele exposta, Bela sentia seu corpo inteiro despertar com um desejo que nunca tinha experimentado antes. O vestido deslizou para o chão num sussurro de seda. Miguel deu um passo para trás, seus olhos percorrendo o corpo dela com adoração. Você é a visão mais linda que já tive, declarou, sua voz embargada de emoção e desejo. Bela se aproximou, suas mãos tremendo levemente enquanto desabotoava a camisa dele. Quando seus dedos tocaram o peito no de Miguel, sentiu o coração dele batendo tão forte quanto o seu. O primeiro beijo foi suave, quase casto. O segundo já carregava todo o desejo contido há tanto tempo. Logo estavam perdidos um no outro, suas mãos explorando, descobrindo, memorizando cada detalhe. Miguel a conduziu gentilmente até a cama. A luz da lua que entrava pela varanda banhava seus corpos, criando uma aura quase mística. O som das ondas lá fora marcava o ritmo de seus corações acelerados. Cada toque era uma descoberta, cada beijo uma revelação. Seus corpos se encontraram como se tivessem sido feitos um para o outro, movendo-se em uma dança tão antiga quanto o próprio mar. Te amo, ele sussurrou contra seus lábios, enquanto seus corpos finalmente se tornavam um só. O prazer os envolveu como ondas, crescendo gradualmente até atingir seu ápice. Quando finalmente descansaram nos braços um do outro, a lua já ia alta no céu. Foi perfeito, Bela murmurou sonolenta, aninhada no peito dele. Foi só o começo, Miguel respondeu, beijando sua testa com ternura. O amanhecer os encontrou ainda abraçados, seus corpos entrelaçados mesmo durante o sono. Bela sentiu os lábios de Miguel em sua pele nua antes mesmo de abrir os olhos. Bom dia, minha esposa, ele sussurrou contra seu pescoço, a voz rouca de desejo. Bom dia, meu marido, ela respondeu, virando-se para capturar seus lábios num beijo profundo. O desejo da noite anterior reacendeu instantaneamente. Seus corpos, já familiarizados, se encontraram novamente com uma urgência que só aumentava a cada toque, a cada suspiro. O sol nascente lançava reflexos dourados em suas peles, transformando aquele momento em algo quase sagrado. Depois, ainda ofegantes e satisfeitos, caminharam até a varanda, Bela envolta no lençol de seda, Miguel apenas com a calça do pijama. O mar estava especialmente calmo naquela manhã, como se também descansasse após celebrar o amor deles durante a noite. Olha, Miguel apontou para a praia abaixo. Na areia, perfeitamente alinhadas pela maré da noite, havia dezenas de conchas formando um caminho até o mar. Olha só, murmurou Bela maravilhada, aconchegando-se mais contra o peito de Miguel. Até o mar quis nos dar um presente na nossa primeira manhã. Miguel beijou suavemente seus cabelos antes de responder. Sabia que é exatamente isso que eu mais amo em você? Esse seu jeito único de enxergar mágica em cada pequeno momento. Bela ergueu o rosto para olhá-lo. E eu amo como você me faz sentir à vontade para ser simplesmente eu mesma, sem nenhum medo. O beijo que seguiu foi lento, profundo, carregado de todas as promessas da noite anterior. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, encontrando pele quente sob o lençol de seda. Acho que precisamos voltar para o quarto, sussurrou Miguel contra os lábios dela. Bela sorriu, aquele sorriso que ele tanto amava. Ou podemos ficar aqui mesmo, sugeriu ela, seus olhos brilhando de amor e desejo. Afinal, agora está a nossa casa, nossa vida.
Quando finalmente entraram para tomar café da manhã, trouxeram consigo não apenas o cheiro do mar que entrava pelas janelas, mas a certeza de que alguns amores são como o próprio oceano, profundos, eternos, capazes de transformar duas almas machucadas em uma só história de amor. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.